Por que a fusão deixa o personagem mais forte? Qual seria a explicação dentro disso? Tá. Vamos pegar claro que a gente vai ter uma licença poética em cima disso. Claro, Tá. claro. E aí tem algumas alternativas. Quando você tem o Godita, esse Godita vai ter a mesma massa que os dois juntos ou não? Ou ele vai ter uma massa pequena? Essa pergunta tem que ser feita. Vamos lá. Goku, vamos colocar 70 quilos. Vegeta tem 70 quilos. Na hora que juntar os dois, eles têm 140 quilos? Não, Tem 70. 70. Então, pra onde foi essa massa? Virou energia. Virou energia. Já começa por aí. Hum. Então, você já tem de cara um personagem mais energético. Segunda alternativa. Vamos imaginar que a gente tem uma massa e cada corpo tem a sua energia própria. Tá, eu tenho uma energia para poder dar um soco. Beleza. Mas na hora que você junta os dois, você tem energia para poder respirar, energia para poder mexer a cabeça, etc. Só que antes tinham duas cabeças para serem mexidas. E agora só tem uma cabeça para ser mexida. Então você não vai gastar duas energias, é apenas uma. E se apenas uma foi gasta, tá sobrando energia. E se sobra energia, ela pode ser usada para qualquer coisa. Por exemplo, um golpe. Então, basicamente, você funde os dois. O rapaz, o companheiro ou companheira, cada um mora na sua casa e eles têm gasto para manter a casa. Agora você falou o seguinte, vamos morar junto? E na hora que mora junto, você tem uma série de gastos que serão feitos em duplicidades. Serão feitos apenas com um único objetivo. Vai sobrar dinheiro? Em teoria, sim, né? Teoria, Na sim. prática, não, mas em teoria, sim. E se sobrou agora dinheiro, então é a mesma coisa. Tem dois corpos que utilizam energias para suas funções. Quando eu juntar as duas, ficando apenas um corpo, então tem energia sobrando. Então tem duas alternativas. Primeira alternativa, ou a massa vira energia e um corpo fica muito mais energético, ou você passa a ter apenas um corpo e duas energias originais. Então tem energia sobrando. E o cara ficaria, no mínimo, 2 vezes mais forte. Foda. É no mínimo, né? No Porque a gente vai ver mínimo. tudo é ao quadrado, é ao cubo. Então, no Tem mínimo. grande chance de ser muito mais. Então, assim, o conceito faz sentido. Eu estou basicamente juntando os corpos e ficando um corpo só, mas com energia dupla. Então tá sobrando. Cara, agora explica a do Killua. A do Killua de energizar o próprio corpo. E ele também, ele consegue ter uma reação mais rápida, porque parece que o cérebro dele também fica energizado. Então ele tem uma velocidade de ação e reação mais rápida. Então, aí eu vou lembrar um pouquinho do Luffy, né? Na hora que ele vai pra segunda marcha. O Luffy, ele é um gênio, porque ele tem uma fruta. Pode dar spoiler, né? Tá. Pode. O pessoal achava que era Gomu Gomu no Mi, que era a frutinha da borracha, mas é Hito Hito no Mi, modelo humano, Nika e tal. Mas o fato é que uma fruta da borracha, ele deu aplicações dessa fruta que a gente nem imaginava que seriam possíveis. E o Luffy, ele, por exemplo, ele consegue controlar o corpo inteiro, consegue controlar o coração, consegue controlar as artérias e tal. O nosso corpo funciona baseado em energia. Da onde vem essa energia? Das células. Então, são as fábricas, que são as células, que botam energia para fora. Beleza. Essa energia, por sua vez, é transportada até os músculos. E boa parte disso quem faz? Fluidos. Sangue e outros fluidos. Luffy consegue fazer o processo de transferência de energia para os músculos muito mais rápido. Como? Fazer com que as artérias, sendo de borracha, se mexam e comprimam aquilo. Esse é o Gear 2, né? Esse é o A Gear segunda 2. marcha, o Gear. Então ele consegue levar mais nutrientes, mais energia, mais calor. Então ele consegue Acaba fazer que até o cérebro dele tem mais velocidade de reação. porque tá mais alimentado. Se você, por acaso, faz um dia anterior ao seu treino, e faz um dia que você ingere mais carbo, um dia que você fez uma alimentação, de repente não foi nem aquela alimentação legal, mas foi o lixão. Mas como aquele lixão é Tem super mais energético, energia. no dia seguinte vai ter um treino bom? É. Vai. E qual é o erro que você comete? Não, agora é só no lixão que eu vou crescer. Não, brother, não. E tem a parte ruim do lixão, né? Claro, Qual é a parte boa? Você tem mais energia. Luffy consegue pegar e fazer com que o corpo dele produza mais energia, mas fundamentalmente transporte mais energia. E se transporta mais energia, tudo funciona de maneira mais intensa. O cérebro vai ter raciocínio mais rápido e mais profundo. Os murros, os socos vão ser mais potentes, mais rápidos. Então, todo o corpo ganha agora uma nova dimensão. Ele é mais potente. Killua vai ser a mesma coisa. Na hora que ele vai energizar o corpo dele, é equivalente ao Luffy. Só que o Luffy fez isso movendo artérias, mexendo com células, alguma coisa. Já ele, por sua vez, teve alguma forma do Nen em que ele energiza tudo. Portanto, o corpo agora passa para uma outra potência. Em todos os aspectos, não só muscular, mas mental também. Então, faz todo sentido. Bacana. Pô, foda, hein, velho.
Cara, uma O loucura. que o que eu acho legal é que o conceito é o mesmo, só que eles colocam de forma diferente. E ele coloca a borrachinha fazendo o negócio, o sangue fluir mais É, rápido, a porque se célula fosse borracha, o coração ia explodir, não ia aguentar né? Não ia pressões, assim suportar por a diante. pressão. Mas o legal é que eles respeitam o princípio de conservação. Depois que o Luffy utilizava a segunda marcha, ele ficava destruído. Destruído. Por quê? Porque ele consumiu energia em Muita excesso. energia. A gente comer muita Perdia carne. tempo de vida, perde tempo de vida quando ele usa o Gear 2. Exatamente. Então, assim, na hora que você vai pro Killua, a lógica vai ser a mesma. Só que a maneira como ele bota energia é diferente. Mas o princípio final é a mesma coisa. Uma coisa. Eu acho sensacional. E o Gear 3? O que eu entendo do Gear 3 é que ele morde aqui até o osso, e ele sopra e o osso vai crescendo junto e não só a pele. É porque ele dá basicamente uma Terceira densidade ao marcha. conjunto. Então, primeiro começa com o osso, né? Porque se só os músculos fizerem assim, você não tem a sustentação, a estrutura para as coisas funcionarem. Você tem uma coluna em que a parte dela de ferro, a parte central da alma da coluna, que não é só o concreto, né? Imagina a coluna cresce, 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 cresce. Se a parte metálica não for junto, daqui a pouco Ela despedaça tudo. vai despedaçar tudo, aquele concreto armado, né? Então o que o Luffy faz basicamente não só faz a coluna de concreto crescer, mas faz o concreto armado, faz também o metal crescer, que são os ossos, que dá estrutura. Por isso que ele assopra os ossos, por sua vez, expandem, e uma vez que ele expande, por sua vez, os músculos expandem, as peles expandem, tudo expande. E como aquele treco fica em alta pressão, ele fica rígido. E se ele fica Pela pressão do rígido, ar ali. exato. E se ele fica rígido, vamos lá. Por que os bêbados, quando caem, não se machucam com frequência? Não tem um papo desse? Tem Que um papo Deus, desse mesmo. que Deus protege as crianças, os bêbados e tal, que o bêbado cai e não se machuca tanto? Pois bem, tem relatos de gatos que caíram de alturas estilo 70 andares, Não, não é possível. andares, e de repente fraturou uma patinha e tal, e daqui a pouco saiu andando. Não é possível, velho. 150 metros sem. Então, o que acontece basicamente? Durante os primeiros metros de queda, tem aceleração. Pô, não tem durante todo o caminho? Não, não tem. Por que não? Porque daqui a pouco a força da gravidade e a força de resistência do ar se igualam, não tem mais força não sabia disso, resultante, não tem mais aceleração. Eu não sabia. Então você acelera só durante um primeiro momento de queda. E quando acelera, se você por acaso tá andando e tal, e o carro deu uma freada, você toma meio que um choquezinho assim e fica alerta, né? E quando fica alerta, os músculos ficam contraídos, que é alerta nosso. Aham. Você de repente vai dar um passo e o degrau tá mais embaixo. Aí você fica alerta, os músculos contraídos. Mas quando você está relaxado, a deformação é maior. Durante os primeiros metros de queda, o gato fica assim com aceleração e tal. Nos próximos metros de queda, ele relaxa. Altamente relaxado. E quando relaxa, na hora que bate, a pele deforma, a absorção de impacto é absurdamente maior e a anatomia do gato permite uma deformação muito maior que o ser humano. O bêbado é alguém que está relaxado por conta do álcool. Aí ele cai e não quebra nada. E aí, na hora que ele mete o pé e não tem degrau, ele não tem o choque, porque ele está anestesiado. Não só anestesiado em relação à dor, mas em relação aos reflexos dele. Então o músculo continua relaxado. Então na hora que bate, o músculo deforma. E como deforma, absorve o impacto, que é como Olha se fosse um aí, Cara, airbag olha que natural. foda. A gente tava falando da Shaori agora, que é o relaxamento, né? A explicação que Bach dá pra Shaori é o seguinte: uma pessoa que cai normal andando se machuca, um bebê que cai de uma certa altura não se machuca. E ele faz também um comparativo com a vegetação e a árvore. Um vento muito forte derruba uma árvore, mas não arranca a vegetação, porque é como se a vegetação tivesse relaxada. A árvore tá ereta, né? Então tem essa questão aí até da questão do já teve casos de bebê cair de uma certa altura por estar muito relaxado, não acontecer nada. Vamos lá. A parte mais importante do corpo é o cérebro. Então, o cérebro é esponjoso, portanto, ele absorve impacto. No entanto, a parte externa é rígida, então tem dupla proteção. Eu tenho a proteção que é um capacete, então isso aqui não vai tocar nele, mas se o efeito é um efeito muito intenso, o cérebro vai deformar, vai absorver impacto. A região do corpo que está mais preparada para absorver impactos e desacelerações e tal é a parte cerebral. Olha isso, mano.